bom dia a todos. Muito feliz de estar novamente aqui, juntos com vocês, para a gente estudar, em conjunto, essas palavras do nosso Mestre Jesus. Bom, antes de começar então, convido a todos para uma oração, para que a gente possa iniciar aqui os nossos estudos. Vamos elevar nossos pensamentos, deixando para fora todas as nossas preocupações, nossas atribulações, imaginando o nosso Mestre Jesus conosco sempre. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com saúde, reunidos em nome dele, em nome de Jesus. Agradecemos a espiritualidade que nos recebe, que nos acompanha, que nos intui a escolhermos sempre o melhor caminho, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Assim seja, graças a Deus. Pois é, vamos hoje falar um pouco do capítulo 6, o Cristo Consolador, onde Jesus nos faz um anúncio, do outro Consolador. Ele nos promete um Consolador. Vamos fazer a leitura dessa passagem muito importante que está em João. Diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso aqui está em João, o capítulo 14, versículo de 15 a 17 e versículo 26. Essa passagem que João escreve, ela se dá naquela última ceia que Jesus tem com os seus discípulos, na verdade com os 12 discípulos, na verdade que estavam com ele. E João descreve muito bem esse momento. Vale a pena ler esses capítulos dessa última ceia, porque tem muitos ensinamentos belíssimos de Jesus naquele momento, que ele encoraja aqueles 12 para as coisas que virão acontecer. Só que ele anuncia, ele faz um anúncio de um novo Consolador. Por quê? Ele fala um outro Consolador, porque Jesus é o primeiro Consolador. Há coisa mais consoladora em dizer bem-aventurados os aflitos, em anunciar o reino dos céus. Isso é muito consolador. Então Jesus veio mudar o parâmetro do nosso planeta, veio anunciar algo novo, uma boa nova, como se diz, o Evangelho é a boa nova, essa boa nova de Jesus. Então, quando Jesus, no Sermão do Monte, nos fala aquelas bem-aventuranças, que também é tão lindo, No Sermão do Monte foi escrito por Mateus. É como se ele estivesse ali, ou estava realmente, de fato, claro, ele estava ali, mas como se ele estivesse tomando nota, porque ele escreve os detalhes do Sermão do Monte. E João faz isso também nessa última ceia, Ele escreve com detalhes, ou chega quase próximo aos detalhes do que foi dito naquela noite. E vale a pena ler também essa última ceia, que Jesus faz esse anúncio e dá uma mensagem de coragem, para aqueles que seguirão. Eles praticamente ali está se despedindo deles, Aqui na passagem está o Espírito Santo, mas entendemos também como o Santo Espírito, porque o Espírito Santo não é um,
né? O Espírito Santo não é uma pleiade de espíritos de alta envergadura, né? Seria o Santo Espírito, né? Que são vários, muitos espíritos que farão parte dessa nova doutrina, que comporão e farão, escreverão, idealizarão essa nova doutrina, que é uma doutrina dos espíritos, né? Allan Kardec organizou essa doutrina, organizou os livros como cientista inteligente que era. Ele foi convocado para uma missão, mas uma missão de organizar uma doutrina, que é a doutrina elaborada, feita por espíritos, né? E por que por espíritos? E nunca por humanos, digamos assim, porque nós, humanos, estamos sujeitos a tanta coisa que nos passa no dia a dia, que nos faltaria inteligência e elevação moral para escrever uma doutrina tão perfeita, né? Allan Kardec mesmo diz que se algo nesta obra for comprovado ao contrário pela ciência, fique com a ciência. Ele tinha tanta certeza que tudo isso aqui era real, era correto, né? Era divino, não era dele, era algo divino, uma inteligência que ele falava. Existe algo de inteligência aqui. E aí ele continuou com a sua obra. Então, essa pleiade de espíritos que nos apresenta essa doutrina, ela é totalmente independente, livre do que nós temos aqui nesse planeta, que é o orgulho e o egoísmo, né? Esses espíritos não têm nada de orgulho, não tem nada de egoísmo, não tem interesse de poder econômico, nada. Querem divulgar o amor de Jesus Cristo, dar sequência à obra do nosso Mestre Jesus. Não só dar sequência, relembrar o que ele falou, sem alegorias, né? Jesus naquela época, ele falava em parábolas. Por quê? Aquele povo não estava ainda preparado para receber os ensinamentos assim diretos, né? Eles ainda estavam num estágio muito inferior. Eu vi uma entrevista de Augusto Cury, né, que é um psicoterapeuta, né, muito renomado, escreve livros e tudo mais. Nessa entrevista ele diz que na época de Jesus, né, o nível de conhecimento era tanto que uma criança de hoje, de 8 a 10 anos, tem acesso a informações e tem conhecimento semelhante ao que tinha o imperador romano daquela época. Olha, o imperador romano tinha tanto poder de decisão, ele era simplesmente o líder do Ocidente, praticamente, dominava uma área gigante. Então o cara tinha um poder muito grande, diríamos assim, uma inteligência também, né? Entre aspas. Hoje uma criança de 8 a 10 anos tem basicamente a mesma coisa. Então olha como aquele povo tinha esse nível de conhecimento. Então Jesus não poderia falar tudo diretamente, então falava por parábolas. Além do mais, Jesus teve 3 anos e meio aproximadamente do seu ministério. É evidente que Jesus provavelmente já nos ensinava desde criança, né? Mas nós temos os escritos de 3 anos e meio do seu ensinamento. Então ele não teve até tempo para nos falar de tudo. Falou muita coisa, falou o essencial: amor, perdão, caridade, pronto, né? Mas não teve tempo de falar para nós a respeito do mundo espiritual e as relações com o mundo espiritual. Evidente, nem poderia ser assim naquela época, que não iriam entender. Na conversa que ele teve com Nicodemos, que era um homem da lei, né? Homem da lei, do Sinédrio, ele teve que falar coisas simples para que Nicodemos entendesse, e mesmo assim Nicodemos não entendeu. Aí Jesus fala assim para ele: puxa, se eu te falo de coisas da terra e você não entende, muito mais você não entenderia
mais nada se eu falasse para você a respeito do mundo espiritual. E é assim, ele não poderia falar diretamente do mundo espiritual naquele momento, mas ele nos diz que o Consolador viria, e veio, 1857, através do Livro dos Espíritos, o primeiro, nos é apresentado a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido. E Jesus fala, nessa passagem tem um nome em grego que é Paráclito, que é Consolador, mas Paráclito, se a gente for ler lá no dicionário, não é apenas Consolador. Eu vou até ler aqui. Paráclito é uma palavra grega que diz apoiador, que ajuda, que advoga em nossa causa, que intercede a nosso favor. Isso é um paráclito, que encoraja, que reanima, que defende. Não é apenas um consolador, é muito mais completo. E Jesus diz essa palavra, paráclito, e através do Espírito da verdade vem a nossa doutrina espírita. A nossa, eu digo, do nosso planeta. Como diz, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro da religião. Vai chegar um momento, não queremos ser exclusivistas e dizer que nós somos o tal, mas vai chegar um momento que todos entenderão que a vida continua, Não há nada mais consolador que isso. Não há nada mais consolador que isso. Quando a gente se despede de um ente querido que partiu para o mundo espiritual, essa doutrina nos diz o seguinte: a vida continua. Essa pessoa apenas se libertou, como se estivesse numa cela conosco. Nós continuamos na cela e o nosso amigo conseguiu a liberdade. Tem coisa melhor que isso? O que nós sentiríamos por esse amigo? Felicidade. Ele conseguiu, ele saiu. Eu vou continuar aqui, mas daqui a pouco eu vou sair também, Então ele saiu antes. Evidente que a gente se entristece às vezes, por ter se separado, mas se alegra pelo momento e por onde está esse amigo. Está muito melhor que nós. E é isso que essa doutrina nos traz, essa consolação, Essa consolação que Jesus nos traz também. Foi Jesus que nos trouxe, ele foi o primeiro. A doutrina espírita vem complementar, vem dizer sem alegorias o que Jesus queria nos dizer, ou quis que nos disse. Nós estamos estudando ele até hoje, Nós estudamos as parábolas até hoje, e às vezes ainda não compreendemos completamente, Ainda estamos estudando, estamos no caminho. Tem uma frase também de Emmanuel, que diz assim, que no mundo espiritual ele foi convidado para participar de um estudo, Todo mundo já sabe dessa história, mas vale a pena a gente contar novamente. Ele foi participar de um estudo nas esferas mais altas, lá no mundo espiritual. Saiu, e eles iam estudar o que? As parábolas, os ensinamentos de Jesus. Ele saiu dessa reunião, Emmanuel, que escreve livros maravilhosos através de Chico. Ele falou que saiu dessa reunião e se sentiu um crocodilo, as palavras dele. Ou seja, puxa, eu não sei nada, eu preciso aprender muito, Isso é Emmanuel. Jesus então era um educador nato, Então ele sabia se dirigir às pessoas, da mesma forma como nós nos dirigimos aos nossos filhos. Para quem tem os filhos jovens, como é que a gente se dirigia a eles naquela época? Na linguagem que eles poderiam entender, Mínimo, sílabas pequenininhas, papá, mamã, H, algo assim, Por quê? Não adiantava falar da fórmula de Bhaskara para um nenê, Claro que ele não vai entender nada e vai ser nada para ele. Então Jesus sabia se dirigir às pessoas daquele tempo. Mas ele anuncia esse Consolador prometido. Ele diz que o Consolador prometido vai tirar os véus, vai revelar
vai tirar as alegorias, vai complementar ou esclarecer o que ele está dizendo naquele tempo, sem interesses, sem visão ao poder, porque não é escrita por homens, é escrita por espíritos. Espíritos não se interessam, espíritos de alta envergadura não se interessam por nada a não ser nos ver evoluindo, né? Amor, perdão, caridade. Esse é o ensinamento do nosso mestre, e é aí que os espíritos de alta envergadura se pegam: amor, perdão, caridade. O Espiritismo vem nos dizer que a causa das nossas aflições não está até nesse momento, ela está em vidas passadas, e estamos aqui justamente para corrigir os nossos erros, as nossas más escolhas naquele momento, né? Então, aí está o consolo, né? Bem-aventurados os que sofrem agora, porque não sofrerão no futuro, que estão colocando as coisas em ordem, né? Foi isso que Jesus nos disse no Sermão do Monte, né? E o homem espia o passado, né? Até fiz essa anotação aqui. A gente espia o nosso passado no momento, mas tem algum motivo para isso? Claro que tem, que é a nossa melhora, exatamente a nossa melhora. O Espiritismo esclarece que o sofrimento de hoje auxilia o nosso desenvolvimento no futuro, né? Isso é consolador também, né? Isso é consolador. E, além do mais, nos diz de onde viemos, para onde iremos e por que nós estamos aqui. Leiam, né? Leiam. E por falar em leitura, esse capítulo 6, ele é muito interessante, né? Porque fala sobre o Consolador, o Cristo Consolador. E esse capítulo, ele não é nem tão longo, ele é curtinho. Mas todas as observações, todos os itens que tem nesse capítulo 6 são escritos pelo Espírito da Verdade, né? Esse Espírito da Verdade que se apresenta lá na introdução do livro, aqui ele nos traz uma mensagem. Eu vou ler ela na íntegra rapidamente para a gente encerrar, né? Vamos ler esse trechinho no primeiro, Advento do Espírito da Verdade, e diz assim, escrito pelo Espírito da Verdade em Paris, 1860. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, não é o Deus punitivo, é o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que se levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei os feixes, o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim todos que sofreis. Mas os homens ingratos que desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, né? Os que estão no mundo espiritual, os que estão no mundo aqui encarnado, né? Ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejeis socorridos, que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como um cedro. Ou seja, estamos aqui para desenvolver as nossas qualidades morais e as nossas qualidades intelectuais. Homens fracos
que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos. Olha, não vos afasteis da tocha que a clemência divina coloca na nossa mão, para iluminar a nossa rota e vos conduzir, crianças perdidas, ao regaço do vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes. Somos fracos quando a gente não ajuda o outro. E Jesus, através do Espírito da verdade, está dizendo isso aqui, né? Não estender as mãos em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. E aí ele conclui assim, ó: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, né? Primeiro ensinamento, e instruí-vos, o segundo, amai-vos e instruí-vos, né? Leiam, né? Isso é uma fé raciocinada. Leiam, estudem, leiam Jesus, estudem Jesus e vejam que ali estão todas as respostas para as nossas dúvidas. Todas as verdades se encontram no cristianismo, não é no espiritismo, como diz aqui, no cristianismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazios, além túmulo que a gente acreditava que não existia nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Muito obrigado a todos. Um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Vamos encerrar então com uma singela oração, agradecendo o nosso mestre, educador, nosso irmão Jesus, e a espiritualidade que nos recebeu, que nos acompanhou desde nossa casa. Que possamos voltar aos nossos lares com amor no coração, com paz, com fé, com confiança no futuro, na vida futura, nos ensinamentos, nas palavras do nosso Jesus, Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus.